Seja bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nós estamos vendo o segundo momento do Salmo 48, que mostra que Deus é grandioso e o Deus grande é um Deus que cuida do seu povo. Vamos continuar logo após a vinheta. Segunda parte do Salmo 48, nós veremos a grandeza do Todo-Poderoso. Vamos ver o grandioso Deus que cuida do seu povo. O Salmo 48, parte 2. Nosso texto base está em Salmo 48, do verso 4 ao verso 14, e o estudo anterior é 48, do 1 ao 3. E nós vimos no estudo anterior que Deus ele escolheu um lugar geográfico, nos mostrou a importância de Jerusalém, assim como Deus é grande, é grandioso, é glorioso, ele é digno do nosso louvor. Você concorda comigo? Deuteronômio 12, 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. Foi justamente esse lugar onde o Senhor escolheu para ele ser adorado. E hoje a gente sabe que o Espírito Santo habita com o homem. Antes, o Espírito Santo, ele se apresentava e era esporádico. E agora não, é constantemente em nós. E nós vamos continuar vendo através desse salmo que Deus, ele cuida daqueles que o amam. Deus cuida do seu povo, independente das dificuldades, independente das circunstâncias. O salmista Davi fala no Salmo 145, verso 20, o Senhor cuida de todos os que o amam. Aí a gente olha assim, quantas pessoas falam de Deus, quantas pessoas querem ser cuidadas por Deus, mas só querem o cuidado de Deus e não querem a Deus. Mas Êxodo, no capítulo 20, verso 6, fala assim, olha, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, olha só, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós precisamos, mais do que querer a bênção do Senhor, é querer o Senhor da bênção. E alguns reis, a gente vai entender nesse Salmo 48, que eles se reuniam para atacar Jerusalém. Vamos no verso 4 do Salmo 48. Por esse motivo, olha o que o salmista fala, eis que os reis somaram suas forças e juntos avançaram contra a cidade, avançaram contra Jerusalém. E isto acontecia. Muitos reis, eles se juntavam para poder atacar a cidade, para poder atacar Jerusalém. Era um costume da época. E olha, quando eles se reuniram para atacar Jerusalém, isso a gente vê, esse salmo ele pode ter sido até escrito justamente por esse evento de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com eles outro dos amonitas vieram à peleja contra Jeosafá, contra o rei Jeosafá. E a gente vê então, só para você entender, quando o Salmo 48, verso 4 fala, eis que os reis somaram somaram suas forças, então a gente vê que era normal acontecer. Mas o salmista, ele diz que quando esses reis, eles viram Jerusalém, eles viram o esplendor de Jerusalém, eles ficaram perplexos, eles ficaram maravilhados, eles fugiram, porque lá eles não encontraram somente um rei, lá eles encontraram a cidade do grande rei. Salmo 48, verso 5 e verso 6, contudo, quando a contemplaram, ficaram pasmos e fugiram aterrorizados. Ali mesmo, o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no momento do parto. Só Deus para fazer algo sobrenatural, algo tão maravilhoso como o Senhor fez e fez outras vezes. Certa vez o rei da Síria, Senaqueribe, ele quis atacar Jerusalém. Ele era um rei muito poderoso, mas foi na época do rei Ezequias.
Sabe o que Ezequias fez quando ele se viu diante daquele rei tão poderoso? Ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele mandou chamar o profeta Isaías e consultar o profeta Isaías. Mas olha como Deus cuida do seu povo, segundo Reis 19, 32 a 33. É outro momento também que dizem que pode ser motivo desse salmo ser escrito. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Esse é o nosso Deus. Agora você imagina um Deus que cuida do seu povo, um Deus que cuida da sua cidade, um Deus que fala que cuida daqueles que o amam, enquanto o povo de Israel era um povo que buscava o Senhor, era um povo que temia o Senhor, era um povo que amava o Senhor acima de todas as coisas. O Todo-Poderoso cuidava daquele povo. E Deus, para você entender, ele diz a mim, ele diz a você, Isaías 41, verso 10, por isso não temas, porque eu, o Senhor falando, estou contigo, não te assustes, porque eu sou o teu Deus, o Senhor é o nosso Deus, e Deus fala para você nesse momento, aleluias, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a mão direita da minha justiça. Eu não sei o que está acontecendo nesse momento com você, mas eu quero dizer que se você é uma pessoa que teme o Senhor, se você é uma pessoa que ama o Senhor, se você é uma pessoa que busca o Senhor, ele manda dizer para você: não tenhas medo, não fique perplexo com as coisas que estão acontecendo, porque você é sustentado pelo Senhor. Ainda Isaías 54, verso 17. Quando o Senhor mandou eu falar isso, o Senhor ele mandava só falar para você: acalme-se, aquieta, descansa, confia, porque você vai ver o agir de Deus na tua vida. E fala assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. E Deus vai além, olha o cuidado de Deus. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. E ainda olha como Deus fala: esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim. Olha o que Deus fala, que é dele que procede. Concluindo o versículo, diz o Senhor. E aí a gente volta no Salmo. O salmista ele reconhece o poder de Deus. O salmista reconhece que Deus é Deus que vence. Deus é vencedor, Deus não provou nenhuma derrota. E Deus fala que é Ele, o Todo-Poderoso que destrói inimigos. Salmo 48, verso 7. Foste como o vento oriental. Olha o salmista reconhecendo quando destruiu os navios de Tarsis. Navio naquela época era algo esplendoroso, era algo de gente poderosa, mas o Senhor é o Deus que destrói os inimigos. Isaías no capítulo 2, verso 12, 16 e 17 fala assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra tudo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O profeta Isaías está querendo mostrar para você a grandiosidade do nosso Deus. Deus é Deus de vitória. Deus é um Deus todo-poderoso. Ainda no Salmo 46, verso 9, fala assim: ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. É Deus falando: aquieta-te. Aquieta-te, porque o Todo-Poderoso peleja por você. O salmista ele traz justamente a memória nossa, o que o salmista já havia aprendido, para que nós possamos aprender, para que nós possamos compreender o grandioso poder do nosso Deus. E olha, um Deus que age a favor do seu povo.
Vamos ver o verso 8, Salmo 48, 8. Como já temos ouvido, agora também temos visto. Eles já tinham ouvido, eles já tinham aprendido sobre o grande poder de Deus. E fala assim, agora também temos visto na cidade de nosso Deus. Deus a preserva, inabalável para sempre. É tremendo você entender. Nós servimos um Deus que cuida. Enquanto nós estamos na obediência, enquanto nós estamos temendo a Deus, enquanto nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas, nós temos a garantia de servir um Deus que cuida. Sabe quem que nos mostra sobre isso? Os filhos de Corá, os coraitas, no Salmo 44, verso 1 e verso 2. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Só que nós vemos que o nosso Deus, através do seu Filho, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente, é o mesmo Deus que fez milagres, é o mesmo Deus que faz milagres e é o mesmo Deus que fará milagres. No Salmo 87, verso 3, fala assim, maravilhas são contadas a teu respeito, ó cidade de Deus. Eu fico imaginando quantas maravilhas Deus fez lá em Jerusalém, quantas coisas aquele povo pôde presenciar, quantas ações de Deus no meio do povo. Já no 42, verso 5, fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E justamente é o que o salmista está falando no verso 8, antes eu ouvia os antepassados falando, agora não, agora eu vi a tua ação. E a gente olha para o nosso Deus, a gente confia no nosso Deus. E esses salmos, eles vêm para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente, é o mesmo que agiu no passado, é o mesmo que age a favor daqueles que o amam. Vamos ver o 48, verso 9, que diz assim, no meio do teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor misericordioso. Era justamente no templo físico. Aquelas pessoas iam para adorar a Deus, aquelas pessoas iam para sacrificar a Deus, aquelas pessoas iam para buscar a Deus. E o salmista fala assim, lá na tua casa, naquela casa que tu escolheste, nós íamos para meditar em teu amor misericordioso. E aí nós aprendemos também, né? Nós aprendemos que tem as igrejas, tem os templos físicos, aonde nós vamos buscar também a presença do Senhor. E lá nós vamos para quê? O que nós vamos fazer na igreja? Olha a lição que o salmista nos fala, meditar, adorar, conhecer, buscar. E aí a gente vê que quão grandioso é o nosso Deus que nos ensina. Salmo 5, verso 7, Davi fala assim, porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Lembra que eu falei para você? Deus, ele se deixava ser encontrado, mas era no Santo dos Santos e somente no Santo dos Santos entrava o sumo sacerdote. Mas o povo estava no templo, o lugar escolhido por Deus. E hoje, olha a diferença, hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. No Salmo 63, verso 3, fala assim, porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Olha o valor que o salmista dá para o Senhor. Olha o valor que o salmista dá para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus. É melhor do que a vida. E quantas pessoas estão trocando o Senhor Deus por coisas passageiras, por coisas efêmeras, por encontros com outras pessoas que não servem a Deus. Não negocia a bênção que Deus te deu, não negocia a presença do Senhor dentro de você por causa dos pratos que o diabo tem apresentado para você. Faça como o salmista, considere a melhor coisa é a presença de Deus. E o salmista, no Salmo 48, verso 10, ele reconhece que Deus é justo, que Deus é
justiça. Salmo 48, verso 10, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra e tua destra está repleta de justiça. Deus justo, Deus maravilhoso, um Deus que não tem parcialidade, um Deus que não faz acepção de pessoas. E o salmista fala como o teu nome. O nome de Deus, que é o nome conhecido pelos seus feitos, ele é louvado. No Salmo 20, verso 1, Davi fala assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Olha o valor que eles davam ao nome de Deus. E hoje as pessoas falam de Deus como se fosse qualquer coisa, como se estivesse falando de qualquer pessoa, mas é o nome do Todo-Poderoso, é um nome poderoso. Paulo fala em Filipenses 2, de 9 a 11, por isso Deus o exaltou aqui a Jesus, exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe para quê? Para a glória de Deus Pai. Nome poderoso, nome que os demônios se sujeitam, nome que nós expulsamos o demônio. É no nome poderoso do nosso Jesus. E o salmista fala que a justiça de Deus é motivo de alegria. No Salmo 48, verso 11, rejubile-se o monte Sião, exultem as cidades de Judá por causa de todos os teus santos julgamentos. A justiça de Deus é motivo de alegria, porque a gente sabe que Deus é justo, a gente sabe que Ele está no controle, a gente sabe que Ele julga a nossa causa, a gente sabe que Ele cuida dos seus. Salmo 145, verso 17, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. Mesmo quando as coisas estão acontecendo que está nos trazendo tristeza, está nos trazendo angústia, a gente olha, o Senhor é justo, o Senhor está no controle, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor vai se levantar a favor do seu povo. Salmo 11, 7, Davi fala assim: porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Glória a Deus. Como é bom ser fiel, como é bom buscar ao Senhor, como é bom amar o Senhor, como é bom temer o Senhor. E fala assim: contemple Jerusalém, que no verso 12, o salmista fala: contemple Jerusalém, vejam a beleza e olha, e vocês testemunhem as gerações sobre a cidade do nosso Deus. Salmo 48, verso 12 e verso 13. Olha que interessante, desfilar em torno de Sião, contai-lhe as torres, apreciai as suas fortificações, contemplai seus palácios para anunciar a geração vindoura. Observe a beleza, observe que Deus tremendo que fez tudo perfeito. E no Salmo 78, verso 4, não ocultaremos aos nossos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Eu sempre gostei muito de falar dos feitos do Senhor. Eu sempre conversei muito com os meus filhos sobre quem é o nosso Deus, sobre o Deus todo-poderoso, Deus do impossível. E o salmista, ele reconhece e ele nos estimula justamente a ensinarmos, a falarmos das maravilhas do Senhor, não somente para os meus filhos. Eu sempre gostei muito de falar desse Deus todo-poderoso. E o salmista reconhece que Deus é bom. Deus é como um bom pastor, e o próprio Jesus fala que ele é o bom pastor, tanto que ele deu a vida pelas ovelhas. E o salmista, ele fala que Deus é um pastor que cuida, é um pastor que guia, é um pastor que protege, é um pastor que sustenta o seu povo. Salmo 48, verso 14. Este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele é quem nos guiará mesmo além desta vida. Quem guia a ovelha é o pastor. É interessante que tem uma versão que fala como Deus é grande. Nosso Deus dos séculos eternos é Ele, o nosso guia.
Você tem sido guiado por quem? Você tem sido orientado por quem? Nós vemos que nós temos um Deus que nos deixa orientações através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Nós temos um Deus que tem o Espírito Santo habitando em nós. Deus deixa o Espírito Santo dele habitando em nós. E Salmo 78, versos 52 e 53 fala: mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho, e os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. É justamente a passagem que Deus, ele abre o mar vermelho e o povo de Israel passa na terra seca. E em compensação, os inimigos que queriam destruir o povo de Israel pereceram. Já no Salmo 73, verso 24, tu me diriges de acordo com os teus desígnios e no fim me acolherás em glória. Será que você tem se deixado ser dirigido pelo Deus Todo-Poderoso? E olha que é aquele que nos dirige até o final. Isaías 58, verso 11. Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante cujas águas nunca se esgotam. O Espírito Santo habitando dentro de nós. A Bíblia fala que jorra essa água viva de dentro para fora. E ainda a gente vê com Isaías no Salmo 58, 11. Inclusive nós temos um estudo sobre Isaías 58, 11. Eu vou deixar descrito justamente o link para que você possa acompanhar, que você possa ver como o Senhor é maravilhoso e Ele nos dá fartura, Ele nos conduz no deserto, Ele nos revigora, Ele nos fortalece, porque Ele é generoso. Vamos começar a concluir. O salmista, ele começa no versículo 1, falando sobre a grandeza de Deus, e ele encerra no versículo 14, falando sobre a grandeza de Deus. O salmista nos mostra que é pela grandeza de Deus que ele tem cuidado de nós, e porque ele cuida de nós, porque ele é soberano, ele é digno de glória, ele deve ser exaltado. Ainda quando o salmista nesse salmo nos mostra esse lugar geográfico para onde Deus deveria ser adorado, até mesmo na profecia de Jerusalém ser a capital do milênio, ele simplesmente nos mostra que Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Ele é digno de poder, ele é digno de adoração, porque ele cuida do povo. Apocalipse 4:11 fala assim: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criados. Aleluia! Que você possa entender que o nosso Deus, o Deus grandioso, o Deus digno de honra, de glória, Deus digno de louvor, Ele é um Deus que quer ter comunhão contigo. Ele é um Deus que tem preparado a cidade celestial Jerusalém, a cidade santa, para acolher aqueles que o amam, aqueles que negam a si mesmo, aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma playlist do livro, dos estudos que a gente já fez sobre os Salmos. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Deus te abençoe. Fique com Deus.